Abençoados, amados da graça de Deus, estamos aí de volta com mais um estudo aí, abençoados. Desejo a vocês aí uma tarde de quarta-feira abençoada, né? E espero ter tido aí uma manhã abençoada. Antes de iniciar esse vídeo aqui, vou pedir para vocês já ir dando aí os seus likes, amém? Por favor, não esqueça de dar os likes. O likes é importante para que a plataforma de YouTube leve esse conteúdo, leve esses vídeos e estudos a muito mais pessoas. Amém? Muitas pessoas, assim como nós no passado, precisávamos ouvir a graça de Deus. Nós no passado precisávamos ter o conhecimento da graça de Deus. Muitos hoje estão aí precisando ouvir a graça de Deus, estão aí precisando ouvir esses conhecimentos da graça de Deus. Muitos aí estão precisando se libertar dessa mente tradicionalista religiosa e conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, conhecer a Deus verdadeiramente. Muitos estão aí precisando disso, como nós precisávamos no passado. Amém? E o papel de cada um de nós é simples, é fácil e é gratuito. É apenas, amado, dá o seu like aí. Você dando o seu like, fazendo seus comentários aqui embaixo, a plataforma do YouTube ver que esse vídeo é relevante, ver que que as pessoas gostam desse conteúdo. E o que a plataforma faz? Distribui para mais pessoas. E mais pessoas vão se beneficiar conhecendo, né, a graça de Deus, conhecendo o trabalho que trazemos aqui toda semana. Amém? Assim como fez bem para nós, devemos passar isso para outras pessoas também. Amém? Então peço a vocês, não esqueça de dar seus likes. Amém? Se ainda não é inscrito, se inscrevam aí. Convide mais pessoas para se inscrever. Amém? E já vou agradecer aqui, já de princípio aqui, abençoados aí que se inscreveram aí no canal essa semana aí. Muito obrigado, abençoados. Vocês se inscrevendo, vocês estão cooperando para o crescimento da graça de Deus na vida de pessoas que estão no sistema religioso, né, sendo enganados, sendo extorquidos, assim como nós um dia fomos, né? Então, você se inscrevendo no canal, você está contribuindo para o crescimento da graça de Deus. Então, eu agradeço aí, Edson Pedrassani, do canal Edson Pedrassani. Muito obrigado, meu irmão, por você ter se inscrito aí no canal. Também já sou inscrito no seu. Amém? Tiago, o reino está em mim, do canal Tiago, já aconteceu Apocalipse. Visite o canal do meu irmão aí, Edson Pedrassani. Visite o canal aí do irmão Tiago, já aconteceu o Apocalipse. Também já sou inscrito no seu canal, meu irmão Tiago aí. Irmão Joaquim Neto, irmão Sidney Papoy e meu irmão Charles Roberto, que agora também está com um canal aí, canal Além da Religião. Amém? Também já estou inscrito no seu canal aí, meu irmão Charles Roberto. E irmão Joaquim Neto, irmão Sidney Papoy não tem canal, mas mesmo assim se inscrevi aí, tá bom? Aqui é assim, comigo aqui é assim. É um ajudando o outro, tá bom? O irmão André trabalha nessa visão de que um precisa do outro aqui para crescer. Entende? Então, um ajuda o outro nesse crescimento aí, para que nós possamos levar, né,
essa palavra maravilhosa aí, esse conhecimento maravilhoso, né? A luz da Bíblia para quanto mais pessoas possível para ser liberta desse sistema religioso que só vem enganando, extorquindo as pessoas. E falar em enganação, essa semana, passarinho lá, não deixa eu falar, né? Toda vez que eu falo, ele pia lá, mas tomara que não esteja atrapalhando os abençoados. Essa semana, eu ouvi um vídeo aí do nosso famoso conhecido aí, missionário, né? R.R. Soares, que diz claramente: quem não der o dízimo não pode ser salvo. Eu, como sempre falo para vocês, quando eu trago imagem de pessoas aqui, não é para denegrir as pessoas, tá? Não é para denegrir, não é para falar mal da pessoa. Como pessoa, como cidadão, como pai de família, eu respeito a cada um dessas pessoas, respeito R.R. Soares como homem, cidadão, pai de família, respeito ele, como respeito qualquer um outro. Amém? Mas a questão é que o que ele disse, quem não der o dízimo não pode ser salvo, é uma questão que não é bíblica. Não é bíblica. Não está na Bíblia. E como o meu canal aqui, a minha playlist aí, se você ainda não visitou a playlist, visite. E a playlist está escrito Desmistificando o Sistema Religioso. Então, meu trabalho é esse, é desmistificar o sistema religioso, é mostrar, dentro da palavra, as inverdades que é ensinada aí. Que muitos, infelizmente, muitos irmãos que ainda estão com o véu de Moisés, que não conseguem ver diante de seus olhos, aplaude essas inverdades, aplaude essas mentiras. Infelizmente, as pessoas só lêem Bíblia quando estão na igreja. Quando chega em casa, guardam a Bíblia lá no armário ou na gaveta e a Bíblia fica lá empoeirando até o próximo domingo. Entendeu? Aí o próximo domingo, abre de novo lá dentro da igreja. Acabou, fecha de novo. E é assim que é as pessoas. Infelizmente, a maioria não procura estudar a palavra. Aí, falou uma coisa dessa? Pai, vou procurar na Bíblia, vamos ver se realmente lá fala sobre isso. Sabe, esse espírito de curiosidade é bom. É bom ter esse espírito de curiosidade. É bom ter esse espírito de perguntar as coisas. Muitos entram no meu WhatsApp perguntando: irmão André, isso assim, assim. Irmão André, aquilo ali, assim, assim. E quando eu posso responder, eu sempre respondo na luz da palavra. Não do que eu acho, mas do que a palavra diz. E assim que a gente tem que viver. Viver pelo que a palavra diz, não o que a gente acha. Tá entendendo? Então, quem não der o dízimo não pode ser salvo. Foi o que ele falou. Será que a Bíblia realmente fala sobre isso? Será que a Bíblia fala sobre esse assunto nesse sentido? Amém? Então, abençoados, os defensores dos dízimos sempre usam argumentos para obrigar, né? Evangélicos, católicos também pagam dízimo. Então, eles sempre usam argumentos para obrigar ao povo de Deus, evangélico e católico, a pagar dízimo. Sempre usam argumentos. Sempre usam o poder, né, da palavra persuasiva para convencer a eles que tem que dar o dízimo sim. Como ele disse aqui, quem não der o dízimo não pode ser salvo. Amém? E nós vamos ver nesse estudo aqui, eu vou mostrar para vocês
Eu não vou falar antecipadamente, porque eu quero mostrar escrito para vocês. Nós vamos ver que a salvação é independente de qualquer obra humana. É independente de qualquer mérito humano. Amém? Essa salvação que a Bíblia tanto fala é uma salvação mental. É uma salvação mental. Amém? E essa salvação é através da fé. Você conquista essa salvação através da fé, não por méritos humanos. Amém? Pela graça sois salvos mediante a fé, não por obras meritórias humanas. Amém? A palavra que todos esses, né, argumentadores do dízimo, defensores do dízimo usam é Malaquias 3, 6, 9. Né? Que é o tal famoso Malaquias 3, 10. Então, Malaquias 3, começando no 6, está escrito assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele está falando para quem? E ao Deus, através do profeta Malaquias, está falando para quem? Ó filhos de Jacó. Quem eram os filhos de Jacó? Os israelitas. Então, e ao Deus, através do profeta Malaquias, está falando aqui ao povo de Israel. Não está falando para evangélico, não está falando para católico. Está falando para o povo de Israel. E diz, né? Desde os dias dos vossos pais, pai de quem? Pai dos israelitas. Desde os dias dos pais, dos antepassados dos israelitas, e ao diz: vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai, pois, para mim, volte para mim, volte a servir os meus estatutos, volte a obedecer os meus estatutos, e eu me tornarei para vós outros, diz, né, Yahweh Zebaote, Yahweh dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Então você repara aqui que o contexto mostra que aquele povo estava muitas gerações agindo errado. Estava muitas gerações já transgredindo a palavra de Deus, a ponto de não saber mais o que era certo ou o que é errado. Amém? Gerações e gerações vivendo erradamente, a ponto de não saber mais o que era certo e o que era errado. A ponto de dizer para Deus, em que havemos de tornar. Deus está falando, siga minha palavra corretamente, torne para mim, novamente, seguindo as minhas palavras, ouvindo os meus decretos, mas vivendo séculos e mais séculos, gerações e gerações, errado, fizeram do errado a verdade. E a verdade foi esquecida. Amém? A ponto de esquecerem o que é certo e errado. A ponto de chegar para ao Deus e perguntar, em que havemos de tornar? Já não estamos seguindo o Senhor? Assim vive o sistema religioso atual. Não servimos o Senhor. De forma totalmente errada. De forma totalmente fora da vontade de Deus. De forma totalmente transgressora da palavra. Amém? Servindo um mandamento que era ordenado por Moisés, usando o nome de Cristo, né, como seu Senhor,
mas servindo Moisés. E gerações de gerações vivem assim o povo evangélico, achando que estão servindo a Deus. Então, se Deus fizer hoje uma pergunta para eles, tornem para mim, eles vão fazer a mesma pergunta. Em que havemos de tornar? Já não estamos servindo o Senhor? Está entendendo? Por causa do erro de gerações servindo a Deus de forma errada. Esse povo já não sabe mais o que é certo, já não sabe mais o que é errado. E quando chega uma pessoa trazendo a verdade, o que é correto, né? Eles debatem, eles discutem. Malaquias veio trazendo, através de Deus, a verdade. E eles veio debater com Deus. Eles veio discutir com Deus. E que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Roubará o homem a Deus? Eles estavam roubando, achando que estava correto. E o Espírito de através de Malaquias, diz: todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Porque o estatuto de Deus para o povo de Israel era que toda a congregação deveriam dar os seus dízimos para os sacerdotes da tribo de Levi. Só quem poderia ser sacerdote eram membros da tribo de Levi. Então, todas as outras tribos tinham que pegar os seus dízimos e levar para os filhos de Levi. Eles pegavam aquilo, guardavam no depósito do templo. E ali ia distribuindo. Carne de animais que era para sacrifício, era sacrificado. E a carne que sobrava é dividida entre os levitas, entre órfãos, viúvas, estrangeiros que estavam no meio deles. Amém? Que quando Moisés saiu do Egito, muitos egípcios foram juntos. Muitos egípcios abraçaram Deus e foram juntos. Então Deus deu um decreto para eles: vocês têm que pegar a 10ª parte do dízimo que vocês recebem, peguem a 10ª parte desse mesmo dízimo e distribua uma obra de caridade. Distribua para os estrangeiros que não têm terras, porque não pertencia à família de Israel, não poderia ter terras. Eles moravam, né? Mas não era própria deles, né? E muitos deles não poderia plantar ali, não podia participar daquele. Né? Então, é igual a mesma coisa, a viúva perdia seu marido, às vezes não tinha saúde para trabalhar, o órfão, às vezes, era menor de idade. Então, Deus fez um decreto, perdão, um decreto dizendo: façam, né? Desses dízimos, vocês tirem a 10ª parte desse dízimo, que é o dízimo das dízimas, façam uma obra de caridade. Ajude os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os necessitados. E eles não estavam fazendo isso. Eles não estavam fazendo isso. Eles estavam retendo para eles, né, esse dízimo, e não estava repassando para a obra de caridade, que era para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros, para os necessitados em gerais. Esse é o contexto da palavra. Esse é o contexto da palavra. Quem estava roubando a Deus? Os filhos de Israel. Principalmente quem? Os sacerdotes levitas, que tinha que dar exemplo, mas não dava. Então Yahweh falou com maldição: sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós toda a nação. Então, o missionário usou essa passagem
como muitos outros usam. Malafria, chapelão agora que é imortal, né? E muitos outros usam essa palavra jogando essa carga nas costas dos evangélicos, dizendo que eles vão ser amaldiçoados porque estão roubando a Deus, dizendo que se você não der o dízimo, não pode ser salvo. E o contexto da palavra se refere a um povo, o povo de Israel. Quando se diz toda a nação toda se refere à nação de Israel, que era 12 tribos. Amém? Então, para afirmar essa palavra, né, R. Soares usa um outro contexto, de 1 Coríntios 9, 6, 10, que diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ele pegou essa palavra e introduziu no contexto de Malaquias. Amém? É assim que eles fazem. Pegam palavras vazias, palavras soltas, palavras fora de contexto, porque o livro de Malaquias é um contexto que fala de uma história de um povo. 1 Coríntios aqui, Paulo está já em outro contexto. Paulo está falando para outro povo. São contextos históricos diferentes. E a minha Bíblia aqui tem até um título que diz: Paulo censura o litígio entre irmãos. Amém? Tinha irmãos ali se debatendo. Tinha irmãos se debatendo. Tinha irmãos ali discutindo. Né? E Paulo estava censurando o debate entre esses irmãos. E a gente pode ver no 1 Coríntios 6, no 6:1, né? 6:1. Ele usou aqui a partir do 9, mas vamos no 1 para ver qual é o contexto dessa passagem. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízos perante os injustos e não perante os santos? Havia questão que deveria ser resolvida na comunidade da igreja, entre os irmãos na igreja reunida ali, em Corinto. Amém? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Então, Paulo está dizendo que, ao invés de resolverem coisas da igreja, na igreja, entre os irmãos reunidos ali, naquela igreja ali reunida, né? Estavam levando a tribunais comuns, a juízes que nada tinha a ver com as coisas da igreja. E esse era o contexto de Paulo, nada a ver com o contexto de Malaquias. Amém? Então, ele e muitos outros pegam palavras isoladas para montar uma humilha alegórica para afirmar suas inverdades, amém? E deixar o povo de Deus com medo. E uma vez que você dá algo com medo ou por forte ameaça, isso na lei constitucional brasileira se chama extorsão. Extorsão. Então, além deles mentirem,
eles estão extorquindo o povo. A salvação, abençoados, não é mediante o pagar um preço. É segundo a fé no Evangelho do Cristo glorificado. E nós vemos aqui Efésios 2, 8, 9, que diz: pois vocês são salvos pela graça. Vocês são salvos pela graça. Vocês não são salvos por darem seu dízimo. Vocês não são salvos por praticar de todos os rudimentos da igreja. Vou cear, vou fazer jejum, vou praticar todas as ordenanças da igreja para ser salvo. Não, você não é salvo por isso. Você é salvo pela graça, por meio da fé. Por meio da fé na graça de Deus. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Amém? Não é por nossos méritos humanos. Amém? Não é por nossos méritos humanos. Você é salvo por meio da fé, da palavra da verdade. A palavra que o irmão André vem trazendo para você toda semana, que chamamos de graça de Deus. Você é salvo pela graça de Deus. Sem dogmas, sem rituais. Amém? Sem sacrifícios, sem obrações. Porque tudo isso são méritos humanos. Tudo isso são obras humanas. São obras meritórias. Eu fui salvo porque eu fui no monte buscar o Senhor. Eu fui salvo porque eu fiz jejum 40 dias, 40 noites. Eu fui salvo porque eu fiquei fazendo vigília, esperando a vinda do Senhor. Eu fui salvo porque me batizei. Fui salvo porque todo primeiro domingo do mês eu pratiquei a ceia. Não, amados. Isso é ser salvo mediante méritos. Mas você não é salvo por méritos. Você não é salvo por obras meritórias. Não é por obras. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é por obras humanas. Não é por obras meritórias. Não é por nada que você faça com as suas mãos para ser salvo. É mental. É mental. É por fé. É você ter fé. Amém? Nenhum homem pode ser salvo ou redimir o outro através de méritos humanos. Amém? Nenhum desses pastores, nenhum desses missionários tem o poder de salvar ou redimir outra pessoa através do pagar de dízimo, através das obras, das igrejas, dos rudimentos da igreja. Amém? Vem aqui que eu vou te impor a mão, você vai ser salvo. Nenhum deles tem poder para isso. Porque a salvação mental é individual. A salvação mental é individual. Você tem que ter fé. Você tem que querer acreditar. Porque pela graça sois salvo mediante a fé. Você é salvo mediante a fé. Você tem que ter fé. Você não pode ser salvo pela minha fé. Você tem que ter salvo pela sua fé. Então a salvação mental é individual. A salvação eterna, né? A salvação eterna, né? É para todos aqueles que são filhos de Deus. Todos que vieram que nasceram desde antes da fundação do mundo, esses já são salvos. Espiritualmente, já são salvos. Que eles chamam de salvos eternamente, né? Essa salvação eterna, todos aqueles que vieram
Já são salvos, porque já tem a sua passagem de retorno garantida. Estamos se tratando aqui de uma salvação mental. Agora, a salvação mental é individual. Depende de você querer ouvir o irmão André ou não. Ah, eu não creio no que o irmão Carlos Gomes fala. Eu não creio no que o irmão André Pimentel fala. Eu não creio no que o irmão André Palhares fala. Você não crê. Então, sua mente não vai se abrir para ver o que nós estamos trazendo para vocês. Estamos trazendo a palavra da verdade. Estamos trazendo a graça do Cristo glorificado para você, que é a palavra que liberta, verdadeiramente liberta. Amém? Agora, se você não crer, você não é salvo pela fé. Você não será salvo pela graça. Então, é individual. Se outra pessoa vier falar, eu creio no que o irmão André Palhares fala, eu creio no que o irmão Antônio Gomes fala, eu creio no que o irmão Elcio Jesus fala, então você vai ser salvo pela graça que nós trazemos aqui, mediante a sua fé. É simples, amados. Salmo 49, 1, 4 e 7, 9, vou pulando, por causa do nosso tempo, diz assim: ouça isso vocês, todos os povos, escutem, todos os que vivem neste mundo. Agora está falando aqui para um povo de Israel? Não, para todos que vivem neste mundo. Gente do povo, gente importante, ricos e pobres igualmente, a todas as classes sociais, né? A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Homem algum, preste atenção. Ele está falando a todos do mundo, né? A todos desse mundo, não está falando apenas com o povo de Israel, mas a todos os moradores desse mundo, rico, pobre, a todos, principalmente vocês, né? Que vivem buscando a Deus numa religião, né? Ouça o provérbio que saiu da boca de Corá, do filho de Corá. Salmo de Corá. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar, olha só, pagar a Deus o preço de sua vida. Homem nenhum pode ser salvo por pagar dízimo. E Soares falou, se você não pagar dízimo, não será salvo. Né? E Deus aqui, através dos filhos de Corá, desse salmo aqui, que é dos filhos de Corá, está dizendo, homem algum. Ouviu, R. Soares? Homem algum pode redimir o seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida. Amém? Então, ele diz que se você não der o dízimo, não der ofertas, não pode ser salvo. E Deus fala através do Corá, né? Que homem algum pode redimir o seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. O resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre.
para que vivas para sempre e não sofra a decomposição. Se tiver de morrer, vai morrer. Amém? Não é dinheiro que vai salvar ninguém. Amém? Não é pagando dízimo, ofertas, fazendo todos os dogmas da igreja, participando, sobe monte, e ceia, e jejum, e paga preço, né? Vigília, e ceia, e batismo, e tanta coisa que chega a ser cansativo. Nada dessas coisas pode, né? Nada dessas coisas pode pagar a vida de uma pessoa. Nada dessas coisas pode salvar a vida de uma pessoa. Eu estou lendo aqui Salmo, né? Salmo 49, né? Que homem algum pode redimir o seu irmão ou pagar a Deus o preço de uma vida. Pois o resgate de uma vida não tem preço. Amém? Não tem preço. Então, abençoados, a nossa questão aqui não é com a carne e sangue. A questão aqui não é contra o homem R. Soares. O homem R. Soares, tenho todo respeito por ele. É um pai de família, é um avô, tenho todo respeito por ele. Não estou aqui para denegrir a imagem dele como pessoa. Não. Mas como um eclesiástico, estou mostrando que o que ele disse não está baseado na verdade. Não está baseado na verdade. Porque você não é salvo por méritos humanos. Pela graça sois salvo mediante a fé, não por méritos humanos. Não é o pagar oferta ou pagar dízimo que você vai ser salvo. Não, não é méritos humanos. A própria palavra fala que, pois o resgate de uma vida não tem preço. O homem não pode redimir o seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida. Amém? E outra coisa, o dízimos era uma lei para os israelitas até, e não foi perpétua não, até um tempo determinado para o fim. E esse tempo determinado foi quando o templo em Jerusalém, em 70, caiu, ruiu. Ali deixou de ser sacerdotes. Amém? Ali deixou de existir sacerdotes. Amém? Ali deixou de ser a lei de Moisés, porque muitas das leis só poderiam ser feitas no templo. Sem templo não poderia ser feito. Se você deixasse de fazer um ou outro mandamento, você anulava todos. Amém? Então, por isso que a gente diz, revoga-se a lei. Revogue-se o trabalho sacerdotal. Revogando-se a lei. Revogando-se o trabalho sacerdotal, revoga-se o dízimo. Amém? Então, hoje, não há nenhuma ordenância para evangélicos e católicos pagarem seu dízimo. Porque essa ordenança era para os israelitas até a queda do templo. Quando o templo ruiu, caiu em 70 DC, esse mandamento se encerrou. Mas os seus líderes
não ensinam isso para vocês, porque eles têm medo de perder os seus dízimos. Né? Ah, irmão André, a igreja precisa de ajuda. Concordo que precisa de ajuda. Concordo. O irmão André precisa de ajuda. Eu tenho que pagar luz, eu tenho que pagar internet. Se eu tivesse um local para reunir as pessoas, teria que pagar aluguel, teria que pagar imposto, teria que pagar água, teria que comprar banco para as pessoas se sentar, teria que ter toda a organização, teria que ter uma ajuda do povo que estava ali congregando comigo. Amém? Mas não na enganação, não na mentira, não na extorsão. Amém? Dizer ao povo que tem que pagar dízimo é mentira, porque não existe nenhuma obrigação para evangélicos e católicos pagar dízimo. Essa obrigação era para os israelitas até a queda do templo. Quando o templo caiu, encerrou-se esse mandamento. E hoje eu não posso continuar. Amém? Fazendo pregações, pegando palavras sem contextos, misturando os contextos para formar uma humilha aqui falsa, para amedrontar os meus irmãos, para que eles continuem pagando seus dízimos, para me se beneficiar. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso, porque estou aqui para a verdade. Amém? Estou aqui para a verdade, para trazer a verdade para vocês. E todos aqueles que fazem isso, que continuam cobrando dízimos, estão fora da verdade, fora da realidade bíblica. Isto é enganação, isto é mentira, isto é extorsão. Amém? Essa é a palavra. Obrigado por vocês até aqui me aturarem. Continue com o irmão André. Continue com o irmão André. Não deixe de dar os seus likes. Faça seus comentários embaixo, amados. No último vídeo, poucas pessoas fez seus comentários. Eu gosto que faz os comentários para mim saber se vocês estão gostando, se vocês estão entendendo. Se tiver alguma questão que você não esteja entendendo, escreva aí. Eu não entendi isso, não entendi aquilo. Eu vou estar aqui novamente esclarecendo para vocês. Amém? Mas não deixe de fazer seus comentários. Não deixe de dar seus likes. Amém? Não deixe de distribuir esse vídeo para quanto mais pessoa possível para poder aprender a verdade. Amém? Se inscreva no meu canal MDCG André Palhares, está aqui. Se inscreva no canal do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual, do meu irmão Elcio Jesus, MGV. Amém? Muito obrigado, meu irmão. Tem meu irmão Lucas aí também. Está sumido aí, meu irmão. E um abraço para você aí. Amém? E aí no canal do meu irmão Ivanilton da Cruz, que está aí, né? A cada dia aí, crescendo, né, nesse conhecimento, crescendo nessa verdade e buscando a cada dia mais o crescimento, né, espiritual. Eu gosto disso, gosto de pessoas assim que se esforçam assim. Por isso que eu estou dando meu apoio aí ao nosso irmão Ivanilton da Cruz. Se inscreva no canal dele. Amém? E a minha live é assim, todo segunda, quarta, sexta e sábado, às 17 horas. Convido a todos vocês a participar. Amém? Muito obrigado. Até a próxima. Graça e paz. Uma tarde abençoada de quarta-feira para todos vocês.